Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá para todo mundo! Após um breve ato para a gente pular as ondinhas e recarregar as energias, estamos de volta cheios de amor por 2022 com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústrias do entretenimento. Todas as semanas, a gente tá por aqui com uma análise crítica cheia de amor, às vezes não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Além disso, eu já adianto para todo mundo ficar ligado nos próximos episódios, porque tá vindo um conteúdo muito legal por aí, gente, coisa inédita. Meu nome é Paula Trevisan e eu tô fazendo meu debut de apresentadora aqui no SQLVS, num episódio que eu preciso confessar que tá pra lá de especial. A gente é só mulherada aqui reunida hoje, pessoal. É isso mesmo, a gente ocupou, não pediu licença e o papo vai ser muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre o filme A Filha Perdida, que estreou lá na Netflix no dia 31 de dezembro de 2021. Para me acompanhar nesse papo, tem uma mulherada porreta para a gente falar de temas complexos, profundos, polêmicos. Vamos lá. Quem tá aqui comigo para começar é a nossa querida Jaqueline Peruso. Jaque, conta para mim. Depois desse filmaço, a Olivia Colman entra de vez pro restrito clubinho de atrizes que são boas em tudo ou não? Olá, gente, tô emocionada com esse programa hoje só com a mulherada e com o nosso amigo ouvinte, que a gente espera que tenham muitas mulheres no meio também. Bom, gente, eu assim já era muito fã da Olivia Colman, confesso, que desde o meu pai, na verdade, na última época de premiações, né, que a gente teve ela também presente arrasando no filme Meu Pai, eu já tava assim, ó, o que você fizer, minha filha, o mundo é teu. E depois desse filme foi a cerejinha no bolo. Ela tá demais. Essa mulher, gente, ó, ainda vai muito longe. E quem também tá de volta é a nossa Lari Schlegel. Lari, você que também é uma Dakotete. O que você achou da musa Dakota Johnson no papel de Nina? Ganhou seu coração igual ganhou o meu? Oi, mulherada! Oi, pessoal que tá ouvindo a gente. Tô super feliz de estar aqui nesse bate-papo. E preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu passei o filme todo pensando quem é essa atriz, eu conheço ela de algum lugar, e eu não identifiquei enquanto eu assistia ao filme. Acreditem se quiser, essa é a verdade. Mas sim, ela ganhou meu coração todinho dela. Nossa, ela tá muito bem. Mas eu juro, aqueles cabelos pretos lá, eu não reconheci ela. Mas fiquei apaixonada por ela da mesma forma, e eu acho que é isso que importa. Agora eu já sei que é ela. E por último, mas jamais menos importante, temos aqui a nossa cinéfila e mamãe, Thaís Alcântara. Tatá, como mãe de gêmeas, você passaria dias e dias procurando aquela boneca, fazendo panfleto e lambe-lambe, ou já teria comprado um Lego e torcido para ver se as meninas esqueciam? Jamais na vida. Eu sou do tipo que ainda colocaria a culpa nas crianças, do tipo assim, se perdeu é porque não estava tomando conta direito, então não merece, vamos aproveitar o sol, o mar e a vida que segue, entendeu? Mas eu acho que esse é um dos ganchos sobre a maternidade que o filme apresenta, e são vários gatilhos sobre a culpa materna que a gente vai explorar aqui melhor ao longo deste episódio, certo? Certíssimo, maravilhoso. Não, eu adorei a sua tática, Tatá, adorei. Mas muito bem, gente, antes da gente começar aqui com a resenha de A Filha Perdida, eu queria fazer um convite para você que está entrando pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler. Agora você pode avaliar os podcasts no Spotify. É só digitar Senta que lá vem spoiler na busca e dar quantas estrelinhas você achar que merece. Como eu sou muito modesta, eu já fui lá, dei 5 estrelinhas pro SQLVS, eu tenho certeza que vocês vão dar também. Bom, aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e receber em primeira mão todos os nossos episódios. Ok? Bora de Filha Perdida então, meninas? Bora! Children are a crushing responsibility. Happy birthday. Mama. I'm working. I'm suffocating. I'll give you 3 seconds to come back. 3, 2, 1.
E para darmos sequência aqui, vamos falar rapidinho do que se trata esse filme dirigido pela Maggie Gyllenhaal, a irmã talentosíssima do Jake Gyllenhaal, que está fazendo a sua estreia como diretora e roteirista. Certo? A Filha Perdida conta a história da Leda, uma professora universitária, em suas pacatas e merecidas férias de verão, numa pequena e paradisíaca ilha na Grécia. Lá, ela vai encontrar uma família barulhenta, numerosa, que vai levar a nossa personagem a uma série de acontecimentos e reflexões internas muito interessantes, trazendo à tona as lembranças da sua juventude e pensamentos necessários. É importante falar que o filme é baseado no romance homônimo da Elena Ferrante, pseudônimo de uma autora italiana desconhecida e multipremiada, que escreve bem demais. O livro é de 2005, mas o filme foi lançado só há 2 semanas. Então eu queria dar uma passadinha rápida e ver como é que o público e a crítica estão recebendo. Antes da gente se atracar, eu vou chamar aqui a Thaís para contar pra gente. Como é que tá sendo, Thaís, essa recepção? Paulinha, a recepção de A Filha Perdida tem sido mais calorosa do que a Leda teve lá na Grécia, viu? Isso porque lá no IMDb temos mais de 22 mil avaliações e a média de nota é de 6,8. Lá no Metacritic, o Metascore aponta 86 de 100. No Letterboxd, o filme está com 3,6 de 5. E no Rotten Tomatoes, olha só que curioso, o filme está com 96% de aprovação da crítica, mas apenas 45% do público. Mas chegou a hora de falar do que realmente importa aqui, Thaís. Eu quero saber a opinião de vocês. Gente, e aí, o que vocês acharam do filme? Quais foram as primeiras impressões? Eu estava ansiosíssima para assistir esse filme, então no dia 31, assim que saiu, antes da minha virada, eu já separei umas horinhas e assisti o filme, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu terminei 2021 com esse filme na minha cabeça, e foi um dos meus filmes favoritos do ano. Então, né, obviamente eu amei demais esse filme, eu vou adorar a oportunidade da gente debater mais sobre ele, porque é um filme que rende muita reflexão, além de ser muito belo, é um filme que rende muita reflexão e muita conversa, né? Então, acho que esse, com certeza, era um dos intuitos da Maggie Gyllenhaal, escolher trazer esse livro, né, em forma de obra audiovisual pra gente gerar esse debate. Então, bora debater. Eu achei muito realista e atual, né? Apesar da história fazer sempre um paralelo entre os dias de hoje e a história da Leda, que passou há 20 anos, são os mesmos tipos de relações e as mesmas formas como são construídas. Então, eu achei que os problemas, eles são atemporais e eles são apresentados de forma muito delicada durante todo o filme. Nossa, concordo completamente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa delicadeza e essa leveza do filme, ao mesmo tempo em que ele trata de temas tão profundos, tão pesados, e ao mesmo tempo em que ele consegue deixar a gente incomodada o tempo inteiro. Mas ele é muito... É um filme que acontece nos não diálogos, né? É um filme que acontece nos silêncios dele, e isso é brilhante. Eu achei belíssimo. Eu tô com vocês, meninas. É um filme que mexeu muito comigo. É uma narrativa que não tem pressa, ele toma o seu tempo, e ele parece sutil, mas na verdade ele é um soco no estômago, né? Então a gente fica, como a Jaque falou, refletindo sobre o filme depois que ele termina. Os silêncios que entregam muita coisa são os olhares que geram apreensão e pensamentos, e até em momentos bem pontuais, assim, por mais que é um filme que diz muito no silêncio, tem algumas frases, alguns diálogos que chegam com uma porrada, assim, você pensa, caraca, isso foi dito e vai ser muito importante pro desenrolar do filme, né? Nessas palavras, às vezes entrega umas revelações que a gente vai ver lá no final, alguns desenvolvimentos que a gente fica pensando, o filme vai seguir por um caminho, e na verdade não, ele vai por outro, mas que já foi dado indícios lá no início. Então, eu achei muito bacana essa construção narrativa, me prendeu demais. O filme fala de maternidade, e ele vai abordar a maternidade através da relação estabelecida entre as várias mulheres ali colocadas na tela. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa visão do filme, como ele entrega isso pra gente, e qual que é a teoria de vocês? Por que a Leda ela fica tão obcecada pela Nina? O que tá ali colocado? O que o filme quer que a gente reflita? O que o filme quer que a gente veja? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não vejo como uma obsessão.
Eu até adiantei um pouquinho, né, que assim, o tempo passa, mas as situações, elas são muito parecidas e repetitivas. Então eu acho que é uma mistura de sentimentos da Leda, de ver tudo aquilo que está acontecendo com a outra. Então tem sororidade pelo que a outra está passando, tem um resgate, tem talvez uma lembrança de até um sentimento de querer ter feito diferente, ou uma curiosidade, como que ela vai enfrentar essa mesma situação que eu já passei. Então, eu não vejo como uma obsessão assim do mal ou de forma negativa. Chega a ser uma curiosidade, um tipo, eu quero chegar perto para ver, para lembrar ou para tentar entender, né? Então, eu mesma me vi em várias daquelas situações que são apresentadas, em especial porque uma das minhas filhas chama Bianca. Então, na hora que ela tá na praia, que ela vê a menina perdida, e aí ela lembra da história dela na praia, perdendo a Bianca, e ela começa a chorar, ela começa a gritar a Bianca, aquilo ali eu me acabei, né? Chorei horrores, porque criança, é assim, são 3 segundos, sai da sua vista, e mesmo que não esteja a criança perdida, é a adrenalina, é a angústia, isso te invade, e ali foi muito representado, né? Aquele caos, e aí tem o barulho do mar, aí tem a outra criança, você não enxerga mais nada, não ouve direito. Então eu comprei as emoções, eu comprei os relatos, por conta dessas pequenas nuances que foram, sabe, muito precisas, muito costuradas. E é por isso que eu não acho que é uma obsessão, mas é assim, um espelho distorcido. Eu acho que ela se vê representada de alguma forma ali na Nina, né? Antes de falar sobre a maternidade dela em si, esse, entre aspas, confronto de emoções que ela sente com a presença dessa família que chega ali na praia, eu gosto de retomar o primeiro ato do filme, assim, porque a gente vê ela chegando na praia, tipo, sorrindo, com as mãos para fora do carro, ela tá curtindo esse momento sozinha. Ela está lendo, ela está estudando, é realmente uma representação de solitude, ela aproveita essa sensação. Mas a chegada daquela família barulhenta que ocupa o espaço, que daqui a pouco já querem até o espaço da cadeira dela, né? Isso começa a incomodar, porque não é o jeito que ela gosta de viver e que vai acabar interrompendo aquele momento de liberdade dela. E aí, quando ela vê essa Nina, que é uma mãe jovem, com essa criança super dependente dela, o tempo todo no colo, chamando por ela vai resgatando essas emoções dos momentos iniciais da maternidade dela, né? Mas o que eu acho interessante também é que a gente tem vários estilos de mãe ali. Ela observa a Nina e se enxerga ali de alguma forma, mas, por exemplo, aquela cunhada da Nina, a Kelly, que ela já chega querendo entregar o roupão, ela tá grávida, é uma mulher de 42 anos, grávida do primeiro filho, e tá querendo ensinar a Nina como educar uma criança. E a Leda vai se incomodando com essas atitudes e vai se enxergando ali. Então, eu acho bem bacana a forma como eles exploram a diversidade do maternar, né? E as reflexões que geram com essa desromantização que existe ali no filme. Eu concordo demais. Realmente, para mim também foi muito forte assistir esse filme. E por mais que eu não seja mãe, a gente vai falar um pouquinho mais sobre culpa pra frente, né? Mas dentro da maternidade, até o não ser mãe, quando é uma escolha, ele é envolto de culpa, né? Então é muito louco como que mesmo com a gente não passando pela experiência, e fora que tem todos os relacionamentos com as nossas mães, enfim. Mas eu também não encarei tanto a relação das duas como uma obsessão e mais como um mergulho no passado mesmo, né? E é interessante que a Lari falou a forma como ela chegou, né? E agora pensando, lembrando das cenas, é muito isso mesmo, né? A gente vê que ela estava ali numa proposta de curtir o momento, curtir férias, sei lá, às vezes espairecer, né, a mente, as ideias, focar no trabalho, as leituras dela, enfim. E ela acaba fazendo uma viagem interna a partir do momento que ela se vê na Nina, e também nessa observação, né, de outras maternidades. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é perceber que o incômodo começa, e a gente, como telespectador, também começa a ficar incomodado, e o nosso incômodo vai crescendo quando a família chega. E eu acho interessante isso, porque parece ser uma coisa que não quer dizer nada, mas quer dizer muito, né? É a família tradicional
que chega, e é muito interessante como que até o tradicional deles é em aspas, porque, né, entre aspas, né, porque a gente percebe depois do decorrer do filme que existem negócios ilícitos ali no meio, a galera trambiqueira, a galera tá envolvida em coisas erradas, então é muito interessante você ver que o símbolo da família tradicional, que já chega cagando regra nos outros, pedindo espaço, né, até da cadeira, gera esse incômodo, ignorando a diversidade, né? E isso resgata as lembranças da Leda. Então eu achei realmente significativo, né? A forma como fisicamente a família chega, impondo opiniões e divergentes, né? Julgamentos, a forma como eles reagiram, né? Quando ela não quis sair da cadeira. Não, Jaque, essa coisa que você tá falando da cadeira pegou muito pra mim. Porque a impressão que eu tinha era justamente que ela não ia ceder mais nenhum dos espaços dela. E isso é ligado à questão da maternidade. Aquela família que se impõe e toma o seu espaço, um espaço que ela, claramente, a duras penas estava ali conquistando. Porque é uma sensação de liberdade, como a Lari falou no começo do filme, quando ela tá ali dirigindo, indo, procurando o seu lugar na praia, ela tá sozinha e ela vai fazer as coisas no horário que ela quer, do jeito que ela quer, e aí ela tá ali sentada e a família vem tirar esse espaço dela. Então a cadeira, ela tem mesmo uma simbologia muito legal dela virar e falar, não vou me mudar, eu não vou sair daqui, eu não cedo mais nada, eu não vou mais entregar nada. E claro, ali, como você colocou, a gente começa a sentir aquele incômodo justamente porque ela começa a trazer essa sensação de estão atrapalhando este meu momento de liberdade, em que ela tá sem as filhas, em que ela tá sem família, em que ela não deve nada a ninguém. E eu gosto muito de ver como a Leda se coloca ao longo do filme todo como várias mulheres, né? Então a gente tem ali as digressões dela, em que ela tem as lembranças, em que ela pensa na vida dela mais jovem, a gente vai falar, como a gente colocou mais pra frente, sobre o que aconteceu com ela, mas tem também ela ali flertando com homens mais velhos, homens mais jovens, tem ela ali experimentando o não falar e falar com as filhas. Então são tantos momentos, são tantas mulheres que ela coloca ali, a Leda, que a gente fica maravilhado também. Então, em algum momento, a gente se identifica com aqueles sentimentos, mesmo para quem não é mãe. Claro que eu acho que a experiência da maternidade, que é o tema central, é o que mais desperta na gente. Mas como mulheres, a gente vê como a maternidade afeta a todos em volta. Existe aquele ditado que diz, né, que para criar uma criança leva uma vila. E é um pouco isso. A gente vê ali que a Nina, ela precisa da cunhada, aí ela precisa da Leda, aí ela precisa de não sei quem, aí tem E você vai vendo, são só as mulheres ali envolvidas de fato. Então, eu acho que são muitas facetas colocadas. Só para complementar, eu vejo bastante essa família como uma representação da sociedade exigindo das mulheres que sejam mães e se comportem de um jeito, entre aspas aqui, sempre exemplar. E aí o fato de ela estar sozinha na praia meio que incomoda essa família. Tipo, eu não vou deixar ela sozinha ali, eu vou atazanar a vida dela sim. E aí, nessa circunstância, depois no aniversário ali da Kelly, que ela chega e pede desculpas e tal, dela pergunta, mas dando a entender, você tá triste, né, por estar sozinha, deve ser porque você tá longe das suas filhas. E aí ela responde algo do tipo, você ainda vai entender, porque com as crianças vem uma grande responsabilidade, uma responsabilidade enorme, algo do tipo. E é justamente isso, assim, a cobrança que existe e que as pessoas não podem ver uma mulher ali sossegada, quieta, curtindo a sua própria presença em si, de férias, e tá tudo bem, né? Eu até tava pensando nessa última fala da Paulinha sobre como que precisa de uma vila, né, na criação e no fato de terem outras pessoas ali presentes, envolvidas, né? E eu fiquei pensando, cadê o pai dessa criança, né, gente? Que aparece ali uns 3, 4 momentos só do filme. E até quando a Leda fala, né, que ela ficou 3 anos sem os filhos, a primeira pergunta que a Nina faz é, e quem cuidou deles? Como se não existisse outra possibilidade além da mãe, né? E daí ela falou, meu pai, a minha mãe ajudou também, tá, mas o meu pai não, o pai da criança, né? O pai das crianças cuidou. Mas é muito interessante isso, né? Como que o pai tá lá, ele aparece, a gente sabe quem é o pai, mas ele tá ausente o filme todo, né? Então, o tempo todo a gente vê apenas essa carga e esse peso na mãe. Pegando esse gancho, né, da gente falando do peso, vamos pensar um pouquinho no que acontece, a forma como a Leda é tratada depois que ela conta pra Nina que ela abandonou as filhas durante 3 anos para priorizar a si mesma.
por um sentimento que ela estava precisando dar vazão. O filme, inclusive, tem essa tal culpa materna como um dos temas centrais, né? E isso veio no incômodo da Leda. O que vocês acharam? Então, eu achei que... Porque essa cena é ao término do filme e logo depois vem o desfecho, o clímax final, aquele diálogo com a Nina, né? Que dá pra ver, ficou muito reflexiva com tudo isso que a Leda contou. E a curiosidade do que aconteceu nesse período, se ela estava bem, se ela estava feliz. E aí vem todos esses questionamentos, né? De uma mãe pode se permitir ficar feliz sem os seus filhos? E ela vai sentir culpa, não vai sentir culpa? Então, aliás, essa cena que a Leda revela, que ela ficou esses 3 anos distante, é avassaladora, eu acho que é a palavra, assim, porque a expressão da Olivia Colman ali, com aquelas lágrimas escorrendo pelo rosto, ao mesmo tempo que ela sorri para dizer que foi um tempo maravilhoso na vida dela. Ela sente aquela culpa, aquele remorso de admitir que foi ótimo, ela viveu, ela experimentou algo além da maternidade, mas com culpa. Porque ela assume que foi bom, mas ela tá sempre remoendo isso. E a gente vê nas atitudes que ela tem, cuidando da boneca, ou observando como a Nina lida com a filha. Vou voltar um pouquinho para a cena daquele casal que chega, o casal de caminhantes que chega na casa deles e eles recebem na casa. Ali tem uns diálogos muito reveladores, assim, porque eles ficam, nossa, eles estão se aventurando, conhecendo o mundo sozinhos e tal. E aí o pai fala algo do tipo, é muito diferente quando não se tem filhos, não tem essa responsabilidade. Não lembro exatamente como é a frase que ele fala. E aí o cara revela, não, mas eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos. E aquilo bate nela e dá pra ver assim o quanto ela se solta e começa a refletir sobre isso. E se ela fizesse isso? E se ela botasse a vida profissional em primeiro lugar, sabe? E outro detalhe que eu não posso deixar de citar é que além de mostrar, e é muito raro a gente ver isso nas narrativas audiovisuais por aí, né? Tipo, a mãe que resolve pensar em si, na sua profissão, ao invés de dedicar-se integralmente aos filhos, né? Mas mostrar também uma mãe que trai, porque normalmente quem abandona e quem trai são os maridos. E isso me lembrou até fazer um parênteses, qualquer coisa cortam aí. Mas tem um livro chamado Na Sala de Roteiristas, que a autora sempre entrevista showrunners de várias séries, assim. E quando eles estão falando com os roteiristas de Mad Men, eles estavam dizendo, para quem já acompanhou sabe que o Donald Draper, que é o protagonista, ele trai desde o primeiro capítulo a mulher. E eles queriam fazer com que ela traísse ele também. E o pessoal ficou assim, não, a gente não pode fazer isso, porque mulheres não traem na TV. E só resgatando, Mad Men iniciou em 2007. E eles bateram o pé e fizeram assim, não, ela vai ter uma relação extraconjugal, sim. Então, assim, era um debate lá em 2007 do tipo, o público, a audiência não gosta se as mulheres que traem, mas o personagem protagonista estava tudo certo. Então, é uma desconstrução também nas próprias narrativas e o quanto é importante mostrar isso. Então, ali, quando a Leda vai numa tentativa de devolver a boneca e vê a Nina lá com o Will, isso também retoma outras lembranças e ela vai ali se enxergando nessa colega, né? Puxando o gancho da Lari aqui, né, sobre a importância da gente ver certas coisas, né, nos filmes, nas séries, da gente ter essas referências, eu fiquei também prestando muita atenção no roteiro, né, o que representou a Leda ter conhecido aquele casal de viajantes, né, e aquela mãe que, a partir de uma fala, possibilitou pensamentos que talvez ela nunca se permitiria ter antes, e depois a Nina conhecer a Leda, né, e por mais que a gente saiba o desfecho, como que foi a reação final da Nina e o que ela fez, eu tenho certeza que aquilo diz muito mais realmente sobre a luta interna dela, do que estava acontecendo dentro dela, do que ela fez fisicamente com a Leda, né? Porque foi a possibilidade, novamente, de conhecer o diferente, né? De você ter outras opções sendo colocadas à sua frente, embora também tenham consequências, elas existam e também fique claro. Mas o simples fato de se ter a possibilidade, e é um filme que eu consigo perceber essa sororidade também muito presente, assim, um respeito, embora as divergências, tanto de geração quanto de situações, mas você consegue perceber que elas têm um respeito pela história umas das outras, embora, novamente, em alguns momentos a crise interna fale mais alto do que esse respeito, mas a gente consegue perceber
É muito nítido. O filme, pra mim, é sobre isso, é culpa materna do início ao fim, assim. É a cobrança de dar conta de tudo, é conciliar os filhos e a carreira, né? Então, na cena que ela fala assim, mas hoje é domingo, hoje é o seu dia. E mesmo assim, ele não larga o telefone pra ir cuidar das crianças, né? São os palpites, como a Lari trouxe na cena da toalha. Aquilo me afetou muito, meu Deus do céu, por que a outra que nem tem filho ainda tá lá dando palpite, falando que era a toalha errada e pegando e tirando da mão, né? Então são esses pequenos detalhes que mostram que foi muito bom, né? Porque isso acontece todos os dias, né? E eu vou fazer até uma provocação aqui, a culpa materna é tão estrutural que quando a gente abriu esse bloco, né, a Paulinha trouxe assim, a Nina abandonou as filhas para priorizar a si mesma, fecha aspas. Sendo que não sei se vocês repararam, mas todos os homens do filme têm esse mesmo movimento. Nenhum deles criou os filhos. Então, desde o marido da Nina, que só aparece no final de semana, o pai do Will, o mochileiro que larga os 3 filhos para viver a vida que nunca pôde viver, né? E isso é normalizado pela sociedade. Então, tudo bem o pai não estar presente para cuidar. Em nenhum momento do filme é afirmado que ela abandonou as crianças. Então, durante 3 anos, o que é apresentado? Que ela não foi a principal cuidadora. Até porque eu entendo, naquela cena que ela chega para visitar, aquilo lá era uma visita. Porque as crianças perguntam, agora você vai ficar? E aí ela não dá conta e ela vai embora. Então, o que eu entendi foi que durante 3 anos ela esteve presente de alguma forma, ela não, né, se desliga ou se desconecta, mas ela não era a principal cuidadora. Então ela manteve um contato de mãe e filha, assim como os homens que foram apresentados ali naquele roteiro, né? Eu trouxe até aqui um dado do Instituto de Relacionamento de Seattle, que revelou que 2/3 dos casais relatam a queda da qualidade de relação após os 3 anos de nascimento da criança. E após 5 anos das crianças, que é mais ou menos a idade das filhas ali, né? 25% dos casamentos resultam em divórcio. A grande maioria tem guarda compartilhada, mas o cuidado primário ainda é 90% das mulheres. Então, para mim, o filme é um espelho dessa sociedade. Todos os pais que estão ali orbitando a personagem principal não cuidaram dos seus filhos, né? Mas nós estamos olhando, julgando e colocando a lupa sobre quem? Sobre a mulher que tem uma atitude dessas. Então a inteligência do enredo, para mim, tá aí. Não, sensacional. Eu queria até colocar, né, você falou como é estrutural, até semanticamente a gente expressa como a gente vê as atitudes da Leda, né? E é verdade, e você tem toda a razão. Para mim é estrutural, e foi engraçado que a gente falou de vários momentos, é tão estrutural porque mesmo entre elas, né, entre a própria Leda e a Nina, elas fazem um balé de julgar uma outra, né? Quando a Leda se abre com a Nina falando eu fui embora, aquilo bate na Nina quase como que absurdo. Ela está cansada, ela está exausta, ela fala que a filha está dando muito trabalho, ela se abre com a Leda sistematicamente, ela fica brava quando o marido chega, porque é mais um peso que ela tem que carregar, ela está tendo um caso extraconjugal, mas quando a Leda se abre com ela sobre ter ido embora num período da vida das crianças, aquilo se torna um super tabu. Peraí, como assim você foi embora? Então, assim, existe espaço sempre para o julgamento, e é constante, e é quase como se fosse um crime imperdoável. A mãe que não é totalmente devota aos filhos, ela não é perdoada. E pra mim, a gente tava falando que o filme trata de culpa materna, pra mim o filme é sobre perdão. Pra mim, a jornada da Leda do auto-perdão, gente. Dela, porque a pressão, a sociedade tá constantemente falando pra ela. E ela acaba confrontando esses sentimentos e ela tem que mergulhar neles. E é engraçado como os momentos que ela lembra são justamente os que vocês trouxeram, né? É a hora em que era o dia do marido e o marido simplesmente não, mas é a faculdade. Então, ele pode priorizar a carreira. Quando é a faculdade ligando pra ele, é mais importante do que ela. Ela também tá ali estudando, ela também tá ali pesquisando e trabalhando. É engraçado, tem um momento, a Lari trouxe quando aquele casal de britânicos, enfim, visita eles numa época de férias, e claramente a Leda se sente à vontade pra beber, se soltar, ser feliz, e o marido começa a retrancar.
Ele não tá permitindo aquela mulher solta. Ele pode ser o engraçado, porque a dinâmica deles naquela casa começa com ela, poxa, come em cima do prato, poxa, faz isso aqui. Não vai deixar esse casal entrar, você tá louco? Quando ela se identifica com o que aquele casal tá trazendo e ela se solta, ele começa a retrancar. Ele não quer ver ela solta. A sociedade não permite as mulheres serem livres. E isso fica claro o tempo inteiro. E ela, ao mesmo tempo que ela tá ali na praia, curtindo as férias depois de ter criado as filhas durante 20 e tantos anos, toda hora ela é confrontada com aqueles sentimentos de culpa. E pra mim, e a gente já vai falar um pouquinho mais do final, pra mim o final é o perdão. Ela solta, ela deixa pra lá, porque é absolutamente insuportável carregar tudo isso. É absolutamente fora da realidade você exigir que uma pessoa carregue tudo isso. Principalmente uma mulher que se propõe a pensar maternidade, que é isso que ela traz, né? Ela se propõe a ser crítica com relação à maternidade dela, ela se propõe a ir além com relação aos sentimentos dela, ela se propõe a querer mais, ela se permite. E aí ela, enfim, passa por essa jornada. É sensacional. E uma outra coisa que eu queria saber de vocês, meninas, é sobre os simbolismos, né? Então nós temos no filme a boneca, a laranja, até mesmo o final, que é meio ambíguo. Ficou claro que a Maggie Gyllenhaal tinha uma bucha na mão. Por quê? Quem lê o livro sabe que ele é narrado em primeira pessoa e é cheio de reflexões internas que não são tão simples assim de verem nos diálogos. Então, queria ouvir de vocês. A Maggie mandou bem na adaptação e falar das atrizes, né, que brilharam intensamente no filme. Será que vem um Oscar por aí, povo? Eu tô torcendo demais, gente. Olha, eu quero no mínimo direção, tá? Uma indicaçãozinha de direção e uma indicaçãozinha ali de roteiro adaptado, talvez. Talvez até uma... Talvez não, né? Olivia Colman também indicada, embora eu também tenha gostado muito da atuação da Jeff Buckley, né? Que faz a Leda no passado, né? E eu achei assim também de uma sensibilidade, por mais que ela aparece, tem menos tempo de tela, né? Ela aparece menos, mas os momentos que ela aparece também ali nos flashbacks, eu achei a atuação dela também incrível. E o trabalho da Maggie Gyllenhaal me deixou assim muito surpresa, porque a gente não sabia muito o que esperar, né? Uma estreia, né? Mas eu achei muito sensível a direção dela. A gente comentou antes sobre cenas chaves, né? Ali do final, o debate entre as duas, né? As conversas entre as duas. E a forma como a direção conduz essa cena, conduz o nosso olhar, os momentos exatos dos closes, e é claro que daí a gente também tem as atuações que estão excelentes, né, mas não adiantaria nada a gente ter grandes atuações e não ter uma boa direção para conduzir o nosso olhar para isso. Então eu fiquei muito encantada, assim, é realmente muito delicado a forma como a história é contada pra gente e é mostrada pra gente. E eu não li o livro, não sei se alguma de vocês leu o livro, né? Então não posso fazer muito essa comparação da adaptação, mas imagino que por ter sido uma bucha, né? Como foi falado, o fato de ter sido em primeira pessoa, ela tirou de letra e de forma muito sensível. Tô total com a Jaque aqui nessas torcidas por indicações, mas eu quero deixar aqui a minha torcida especial pela indicação da Olivia Colman. Não sei se ela ganha pelo fato de que ela ganhou recentemente, né? Mas eu preciso dizer que ela segura muito bem no aspecto de gerar empatia com o público. Porque se fosse uma outra atriz, a probabilidade de a gente estar julgando essa mãe representada, que, entre aspas aqui, abandonou as filhas por 3 anos, talvez a gente não tivesse toda essa comoção, porque a gente se sensibiliza por ela e é mérito da atriz e, claro, da direção da Maggie Gyllenhaal ali também. Mas eu fiquei pensando sobre isso, assim, porque eu me sensibilizei muito com a dor dela, porque ela vai carregando isso durante o filme todo. E aí, já pegando o gancho dos simbolismos, né, que a Thaís mencionou antes, a boneca é algo muito simbólico no filme, porque a boneca é o presente que a maioria das pessoas vão dar para suas filhas, para já ensinar a ser mãe desde o início, e aquela criança, a Helena, né, que perde a boneca, segundo a Nina, ela tá desesperada, ela não dorme direito à noite, porque fala que tem que dar um remédio para a filha, ou seja, uma criança que já tá sofrendo por causa de uma boneca e fazendo
essa analogia, né? Tipo, ela já é mãe da boneca. Aí a mãe da menina já se preocupa com isso. E nesse meio tempo, a Olivia pegou a boneca e tá cuidando, comprou roupas novas para essa boneca, tá limpando, remete à sua infância, que ela tentou, que ela gostava muito da boneca, e quando ela deu ela para a filha dela, a menina não cuidou do jeito que ela gostaria que tivesse cuidado do brinquedo, né? E aí essa boneca se despedaça. Então ela vai resgatar isso e vai tentando aos poucos meio que curar essa dor que ela sente, ao mesmo tempo em que tá provocando aquela família, né? Aquela família que se incomoda tanto com a presença dela, de ver uma mulher solta, livre, dançando à noite, que quando a família chega, ela tem que ir embora, porque eles estão incomodados com essa presença. Então, eu não sei se vocês tiveram essa apreensão também, mas eu o tempo todo pensava, o que eles vão fazer com ela? Porque ela tá provocando muito, e aquela boneca tá ali, eu pensava, devolve logo essa boneca, pelo amor de Deus, o que vai rolar? Porque a primeira cena do filme, a gente vê que ela tá sangrando na beira da praia, e você não sabe como ela chegou nesse ponto. E aí, como essa família é ameaçadora, você fica pensando, tem alguma coisa aí. Então, a boneca simbolizava esse perigo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu achei bem poderoso esse simbolismo aí, com esse brinquedo, né? Verdade, verdade. Concordo também plenamente com a possível indicação da Olivia, nossa eterna Rainha Elizabeth, The Crown. Amo. Não li o livro ainda, já adicionei aqui na lista, porque eu acho que vai ser muito bom. E realmente fazer essa transição na hora de contar essa história pode dar muito errado, mas eu acho que deu muito certo, né? E aí até a gente já explorou bastante a cena dos mochileiros, né, no outro bloco, mas eu acho que tem uma fala muito marcante, e na verdade são duas frases nessa cena final, quando os mochileiros vão embora. Ela pergunta assim, as filhas dele ficaram bem? E aí a inglesa responde, não são filhas, são filhos. E a cena termina. Ali, assim, dá para perceber e ler tanta coisa que passou na cabeça dessa mulher, né? A dicotomia entre querer correr da vida atual, de tudo aquilo que tá ali apresentado para ela, o barulho, o cansaço, a falta de tempo, a exaustão. E ao mesmo tempo, ela tá preocupada com essas filhas que, de repente, ela vai deixar para trás, né? Para ela poder se fortalecer, se reencontrar, se reconhecer. E aí ela resume tudo isso muito bem. Lógico, tem a atuação, mas tem um enredo construído para que chegasse ali naquele ponto e a gente vê tudo isso sem precisar estar na primeira pessoa, né? Então, em duas frases, ela resume tudo. Eu acho que foi... Eu não li o livro ainda, né, novamente, mas eu acho que foi muito bem transposto para o audiovisual, vamos dizer assim. Não, gente, com certeza. Primeiro que, assim, eu acho que Olivia Colman não só deve ser indicada, como o que está apontando aqui de possibilidade, eu acho que ela deveria levar. Como a Lari lembrou, ela ganhou por A Favorita, então a chance dela ganhar aí tão próximo é difícil, mas, como todas vocês já abordaram, ela cumpre o papel de nos deixar incomodadas, de nos deixar emocionadas, de nos deixar identificadas, de nos deixar interessadas, e numa atuação muito natural, assim, é impressionante. Essa mulher é um estrondo. Eu acho que a Dakota tá bem, eu acho que ela tá super bem. E assim, ela me mostrou um lado um pouco mais camaleoa, né? Novamente, nos olhares, no seu incômodo, achei que ela tá super bem. E o papel que a Meg faz, aí é que eu vou entrar, eu li o livro, e o papel que a Meg faz é muito interessante. Então tem duas coisas que eu queria abordar, a gente tava falando dos simbolismos, né? E os simbolismos estão presentes no livro, então a Meg é muito fiel, ao mesmo tempo que ela consegue traduzir esses silêncios em cenas bonitas, ela é muito fiel à escrita do livro, exceto pelo final. E aí eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante. O final, ela deixa em aberto, né? Porque a Olivia Colman passa ali a noite, a Leda passa a noite na praia, e de manhã ela acorda e ela tá com uma laranja na mão. Então existe tanto a interpretação de que aquele machucado não era tão grave, ela acorda, ela tá bem, bola pra frente. E existe a interpretação de que ela morreu,
né? E aí tem essas duas opções. Eu vi gente defendendo os dois. O que eu vou contar pra vocês do livro? O livro, ela vive, tá, gente? O livro é diferente, ela tem um acidente de carro um pouco diferente, mas o diálogo final do livro, que é oposto do que a Meg fez, é muito interessante. No final do livro, as filhas ligam pra ela, elas estão juntas e as filhas falam: poxa, mãe, faz tempo que a gente tá te ligando, não sabíamos nem se você tava viva, você tá bem? Ela responde: eu tô morta, mas tô bem. E segue e acaba o livro. Sensacional. Olha o peso deste diálogo da Helena Ferrante. O que a Meg fez? Como é que ela leva isso pro audiovisual? Ela fala o contrário: eu tô viva, tô bem. Porque a gente não sabe se ela tá viva. Então, ela fez uma coisa diferente para deixar em aberto. Porque o livro, ele também, de alguma forma, pode abrir para essa interpretação. Então, eu achei que a Meg foi brilhante, tá? Eu acho que é uma estreia muito, muito, muito bem sucedida. E eu acho que tem que vir premiação para esse filme, sim. E digo mais, todas as mulheres com quem eu falei ficaram tocadas por esse filme. Então eu acho impressionante, acho que alguém que falou, como ele é transgeracional, como ele se estende, como todas nós somos afetadas por esses sentimentos. Sendo mães, que eu acho que é ainda mais profundo, ou não, de alguma forma esse filme dialoga com a gente. E isso é de um mérito absurdo. Eu lembrei do telefone, né? Pensando em simbolismos, porque quando ela começa a se relacionar com as filhas por telefone, é no período que ela está distante. Que ela, inclusive, fala pro cara que ela está se relacionando que ela não gosta de falar no telefone. E durante o filme todo a gente vê, tipo, ela na ligação com a filha, depois é uma ligação que ela tem que desligar rápido, e ali ao final, novamente, mas é como se ela tivesse feito as pazes com o telefone, né? As filhas estão preocupadas com ela, elas falam sobre isso e ela tá sorrindo como se estivesse assim, tranquila. Agora eu estou bem comigo mesma, eu aceitei que ser mãe é isso, e tá tudo bem. Eu tô ali descascando a laranja, que também tem essa relação que, pelo menos como eu enxergo, representa bastante o próprio relacionamento que ela tem com as filhas, né? Porque elas ficam o tempo todo falando para cortar e ficar inteirinho, que não podia... Ai, sei lá qual é a expressão que elas usam, assim, mas elas ficam naquela torcida, né? Você não pode romper essa casca de laranja. E é justamente o rompimento da relação entre aspas, né? Esse rompimento entre mãe e filhas, de tentar emendar em certas coisas, e que a menina, quando tenta fazer sozinha, corta o dedo. Tem uma cena lá que ela tá com band-aid, ela pede um beijinho pra sarar mais rápido, e a mãe tá naquela assim, poxa, mas tudo eu vou fazer, tudo eu vou resolver, tudo eu vou emendar. Como se fosse, tem que aprender a descascar sozinha essa laranja, né? E ao término ela tá ali, mesmo sem tendo a faca, ela consegue tirar, feito a cobrinha, né? Que ela mostra durante o filme. Então achei bem interessante também. E eu vi muito isso ao longo do filme, do tipo paralelo entre ela ser a mãe nova e a mãe mais madura, né? Até a gente já falou um pouquinho sobre a diferença entre ela estar mais calma, mais confiante, de ser essa mulher mais madura, mais despida de todos aqueles preconceitos do que supostamente é uma mãe, ou de como se portar perante a sociedade e aceitar esses palpites ou tudo que vem de fora, que aquela mãe nova ainda tolera, né? Então, é muito isso, mostra ela antigamente suportando várias coisas, e agora ela numa postura mais madura e mais, assim, despida de tudo aquilo que não faz parte da vida dela. Então ela chega pro novinho e fala, vamos jantar. Não precisa tomar banho. Não, vamos agora, eu pago, entendeu? Eu banco o meu rolê, vamos aí. Só quero uma companhia, tá tudo bem, vamos conversar. E eu queria também só adicionar um outro nível que a gente não comentou muito ainda, né? Porque a gente fala bastante de maternidade, a gente associa diretamente com a imagem da mãe. Mas tem a imagem do filho também, né? Das filhas. E isso é uma coisa que todo mundo, sendo mãe ou não, a gente consegue relacionar com as nossas histórias como filhas. E eu achei muito interessante o fato da diferença
que o filme coloca muito claro das duas filhas, e como as duas filhas têm um relacionamento muito diferente com a mãe, ou seja, né, a mãe fez a mesma coisa para as duas, mas as duas têm percepções completamente diferentes. Isso tocou muito com a minha história, assim, eu penso, eu tenho duas irmãs, né, uma mais velha e uma mais nova, e como que às vezes as mesmas coisas, elas afetam de forma diferente a gente, né, então são perspectivas que a gente tem como filho assistindo, e a gente tem todos esses dilemas, no nosso caso, como somos todas mulheres, a gente ainda tem esse paralelo com a maternidade ou não, né, mas esse paralelo de filho pode ser feito por todos. Se a gente deixar essa conversa vai longe, conversa deliciosa, mas eu preciso falar de coisa prática, vamos falar de notinhas. Eu quero saber aqui, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão pra Filha Perdida? Olha, gente, vai ser minha nota mais alta nesse podcast até hoje, hein? 95 poltronas. Gente, eu gostei, eu recomendo, mas eu ainda acho que é um filme que conversa com convertidas. Como a Paula falou, todas as mulheres que eu conversei adoraram, amaram. Então, quem entende quem é mãe, quem é filha, e aí os pormenores ficam perdidos se você vê como um homem. Então, eu dou 89 poltronas. Eu vou de 91 poltronas amarelas pra ficar no meio termo aqui. Tô junto com vocês, gostei muito, vou dar 92 poltronas amarelas, o que vai deixar a gente aqui com uma média de 92 poltronas amarelas. E pra gente finalizar de vez, eu vou pedir pra vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo pra quem ainda não sentou pra ver a Filha Perdida lá na Netflix, dá o play. Olha, pra ver a estreia da Maggie Gyllenhaal como roteirista e diretora, precisa dar o play, precisa conferir e ficar atento, porque eu já tô curiosa pra saber o que vem pela frente. Você é filho ou filha de alguém, certo? Então senta lá e assiste. O meu motivo vai ser mais diferentão, gente. Vamos assistir esse filme pra ver a Dakota sem franja, que eu acho que é isso que deixou ela tão diferente que a Lara não conseguia reconhecer lá no começo quem que era a atriz. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que semana que vem tem SQLVS Awards com listinha dos melhores filmes de 2021 pra você concordar ou discordar da gente. E eu já quero todo mundo com a sua listinha em mãos. Quero todo mundo comentando bastante. Muito obrigada pela presença maravilhosa de vocês três. Foi fantástico. Eu já quero esse time de novo. Uhul! Amei o papo, meninas. Obrigada pela companhia e continuem nos ouvindo aí, que tem muita coisa legal pela frente. Um abraço. Muito obrigada pelo convite, eu amei participar desse episódio 100% feminino, então eu aguardo os próximos roubos de microfones do SQLVS para a gente falar muito mais. Beijos! Eu adorei também, espero que aconteçam outros encontros como esse, e foi assim um papo no nível do filme, gente. Um beijo, até a próxima. Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!